Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Vamos começar a edição das 14 horas desta segunda, tá? Falando sobre uma coisa que a gente não acreditava que fosse acontecer um dia, mas quem diria? O empate do Botafogo em 1-1 contra o Atlético Mineiro é graças ao Neto, jogador que a gente vem criticando há bastante tempo. Será que a confiança finalmente voltou e se consolidou? Vamos conversar um pouco sobre isso depois no próximo bloco, depois da vinheta, tá? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, porque aqui você vai encontrar grandes amigos no canal. Aqui é um ambiente de paz entre torcedores do Botafogo. Roda a vinheta, bora pro vídeo. Vamos conversar direto sobre o Neto? Depois eu vou falar aqui de assuntos pessoais com vocês, porque vocês não são só inscritos aqui no canal, vocês são os meus amigos queridos, então eu devo explicações a vocês e também posso falar de sentimentos pessoais para vocês aqui, porque essa semana foi bem complicada. Muita gente já sabe por quê, mas eu vou explicar para uma parcela de pessoas que não sabem o motivo da semana complicada, tá? Mas vamos falar do Neto aqui primeiro, tá? O Botafogo, na minha opinião, fez um primeiro tempo muito ruim. Um primeiro tempo em que, se não fosse o gol anulado, né, não me lembro de quem foi o gol agora, mas o Botafogo deveria ter saído perdendo aquele primeiro tempo por 2-0 se não fosse o gol anulado. O Botafogo jogou muito mal o primeiro tempo. E o Franklin Carvalho ele até admitiu que o primeiro tempo ruim foi uma falha dele, né? No segundo tempo, o Botafogo volta querendo mais, volta pressionando, né? Mas o Atlético Mineiro continuava usando do que o Botafogo tem como desvantagem. O setor defensivo que ainda é bagunçado do Botafogo. Por incrível que pareça, já teve uma pequena melhora, mas o setor defensivo do Botafogo ainda é uma grande bagunça, ainda é uma grande confusão, tá? Então, o Botafogo passando por esses problemas, é lógico que fica claro que um time que faz tanto gol vai tomar muito gol também. O problema é que o Botafogo faz muito gol, mas não o suficiente para buscar a vitória. Ontem, por exemplo, o Botafogo teve bastante chance contra o Atlético Mineiro e não conseguiu converter nenhuma. Claro, teve o azar ali da bola ter batido na trave, né? Mas o Botafogo, fora o azar, é um time que cria muito, mas na hora de finalizar, erra. Tá? Enquanto isso, o Atlético continuava apertando o Botafogo, né? No início do segundo tempo, o Atlético estava um pouco perdido, se reencontrou e voltou a equilibrar o jogo. Mas o Neto já fazia uma grande partida pelo Botafogo. E a gente já vem falando aqui há algum tempo que o Neto vem fazendo boas partidas. Que a confiança ainda não tinha voltado completamente, mas que ele vinha fazendo boas partidas. Lá na primeira boa partida que se tem notícia do Neto com a camisa do Botafogo, no jogo de portões vazios, portões vazios, no jogo de portões fechados no estádio El Cilindro contra o Racing, Botafogo vence por 3-2. Ali, o Neto já tinha feito uma partida legal. E aí eu trouxe a pergunta para vocês na nossa live pós-jogo. Será que é a volta da confiança? Ou será que é porque o estádio estava vazio? Será que na pressão de um estádio cheio ele vai conseguir suportar? Né? A gente estava com essa dúvida. E o Neto foi jogando, 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 cometendo ali pequenos erros de execução, não digo falha, mas cometendo ali pequenos erros de execução. Tipo, espalmar para frente não é um frango, é uma falha de execução, tá? É uma falha É uma falha de execução mesmo, né? Você se posicionar um pouco mais ao lado e à frente não é um frango, é uma falha de execução, tá? Então a gente tem que dividir isso. Eu tento dividir sempre. É falha, é frango ou é erro de execução? O Neto, ele tem falhado mais por erros de execução.
E não porque realmente foi uma falha clamorosa. Mas sim, ele ainda vinha sendo pontuado como, pô, não pode cometer certos erros, não pode cometer certas falhas de execução. A gente vinha pontuando isso, tá? E eu acho que contra o Atlético Mineiro, a gente não teve nenhuma falha de execução. A gente não teve nenhum erro do Neto. Em todas as bolas que chegaram no gol do Botafogo, o Neto estava lá. Tanto que ele foi escolhido o melhor jogador da partida. Tá? Então, quem diria? O Botafogo só empata contra o Atlético Mineiro porque o Neto estava ali. Claro, tem o gol do Arthur Cabral, que legal, mas o Neto evitou pelo menos, se contra o time do Remo, eu falei aqui no primeiro tempo, Botafogo vencendo por 1-0, já tinha evitado pelo menos 4 chances claras do Remo contra o Atlético Mineiro no MRV Arena, ele evitou pelo menos 5, 6 chances claras do Atlético fazer o gol e vencer o jogo, até com certa facilidade. Tamanha é a bagunça da defesa do Botafogo. O Botafogo no segundo tempo fez um jogo diferente do primeiro, fez um jogo mais competitivo e ainda assim, graças aos seus erros na execução da jogada ofensiva, o Botafogo poderia ter saído perdendo de 3-1, 4-1 para o Atlético Mineiro, porque a defesa do Botafogo é completamente bagunçada, desajustada e às vezes até, já usei esse termo uma vez, sobre o time como um todo, mas agora usando a defesa, às vezes o sistema defensivo do Botafogo é um tanto burro, tá? Então, o Neto ontem fez uma grande partida com a camisa do Botafogo. Parece sim, eu vou cravar aqui, parece sim que a confiança do Neto voltou. Parece sim que as falhas ficaram no passado, mas o Neto ainda precisa corrigir uma coisa: a hora da execução do trabalho. Na hora em que ele for executar o trabalho, ele precisa executar o trabalho da forma certa, para que ele não tenha mais erros de execução durante uma partida. Ontem, contra o Atlético Mineiro, ele não teve nenhum. Agora, a próxima partida é contra a Chapecoense na Arena Condá e depois contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, pela Chapecoense pela Copa do Brasil e o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos seguidos com estádios lotados. Contra o Atlético Mineiro, a primeira pressão foi muito bem para o Neto, porque foram 33 mil pessoas gritando no estádio e o Neto tranquilo. Agora vai ser um estádio lotado na Arena Condá gritando e vai ser o estádio Newton Santos às 4 horas da tarde, domingo que vem, gritando também. Acho que o torcedor do Botafogo já entendeu que agora é a hora de realmente apoiar o Neto. E o Neto também em campo mostrou que faz por onde ganhar esse apoio. Mas é aquilo que eu sempre falo: se falhar, o torcedor do Botafogo vai cobrar. E tem que cobrar mesmo. Mas são 3 partidas seguidas em que a gente pode falar que o Neto não fez uma partida tão sofrível quanto já fez em alguns momentos. São 3 partidas seguidas que a gente pode falar que o Neto não cometeu um frango. São 3 partidas seguidas em que a gente pode falar que a confiança voltou e que o Neto agora só comete erros de execução, coisa que ele não cometeu contra o Atlético Mineiro. Foi a primeira vez que ele não cometeu um erro de execução em uma partida contra o Atlético Mineiro neste domingo que passou. Tá? Programação aqui do canal agora, já falei tudo que eu queria falar. Deixa o like, comenta, compartilha. Se você concorda, comenta aqui embaixo. Se você não concorda, também comenta aqui embaixo. Aqui é um palco aberto. Aqui a gente tem uma relação muito boa de amizade. Então aqui a gente discute, a gente coloca os nossos pontos, mas aqui é sempre na amizade, porque aqui é o melhor ambiente de torcedores do Botafogo no YouTube. Tá? Programação do canal, ah, ela volta ao normal. Não tivemos 2 lives aí e já teve gente comentando tem que voltar com as lives, tem que voltar com as lives. Obrigado por vocês gostarem tanto das nossas lives. Nada mudou, tá, gente? Não é dizer que parei. Não, o canal Memória Alvinegra não saiu dessa era. O canal Memória Alvinegra não tá mais nessa era de agora a gente não vai mais fazer. Não, a programação continua. Vídeos de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta, vídeo às 14 horas. Segunda, quarta e sexta, vídeo às 20 horas.
e as nossas lives pós-jogos, sempre 1 minuto após o apito do juiz. O juiz apitou, a live começou. Essa semana foi um tanto complicada para mim, porque vocês sabem muito bem e talvez vocês devam estar sentindo falta de alguma coisa, né? Mas assim, tudo que eu podia fazer eu fiz, mas eu não consegui fazer com que o cabeçudo com que o cabeçudo aguentasse. Foi muita dor, ele sofreu muito. Nos últimos momentos ele não teve dor, ele foi tranquilo, mas o cabeçudo não está mais comigo aqui. Então eu tive que enterrar, tive que passar pelo luto, ainda estou passando, logicamente. O cabeçudo foi muito especial na minha vida, foi um grande amigo, né? Tenho certeza que foi um grande amigo de vocês também. Toda vez que ele fazia aquela cara de bunda, né? Mas ele não está mais aqui. Então, eu tive que tirar esse momento para entender o que aconteceu, internalizar, né? Fui para a igreja também, né? Domingo fui para o culto e foi muito bom, né? Por isso que a gente não teve a nossa live. Mas vamos voltar ao normal essa semana, tá? E vai ter live pós-jogo depois de Botafogo e Chapecoense, tá? Obrigado pela compreensão de vocês, obrigado pelas mensagens de carinho lá no Instagram, mas o canal Memória Alvinegra não vai deixar de seguir a sua programação normal. Seguimos em frente, porque é assim que é a vida. Grandes amigos se vão, mas a gente segue em frente pelos grandes amigos que se foram, tá? Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.